Os atributos mentais analíticos são, em si, pouco suscetíveis à análise. Nós os apreciamos apenas em seus efeitos. Sabemos, entre outras coisas, que eles são sempre, para quem os possui, quando possuídos em grande medida, fonte do mais intenso prazer. Assim como o homem forte regozija-se em sua habilidade física, deliciando-se com exercícios que põem seus músculos em ação, também se apraz o analista naquela atividade moral de desenredar. Ao empregar seu talento, tira prazer até das mais triviais ocupações. É fã de enigmas, charadas e hieróglifos e exibe nas soluções tal nível de argúcia que, à apreensão comum, parece sobrenatural. Seus resultados obtidos pela própria alma e essência do método têm, na realidade, todo um ar de intuição. É assim que começa Os Assassinatos da Rua Morgue, considerado o primeiro conto policial da história da literatura, escrito e publicado em 1841. Então, meus amigos, caso vocês aí não tenham ainda ouvido falar a respeito disso, né, de que Poe teria iniciado o que nós conhecemos como literatura policial ou histórias de detetive, enfim, sim, foi ele mesmo. Arthur Conan Doyle e seu Sherlock Holmes vieram muito depois. Agatha Christie e seu... Esqueci o nome do detetive da Agatha Christie. Ela tem alguns, né? Mas o mais conhecido é o Poirot. Então, também. Tudo isso veio muito depois dos assassinatos da Rua Morgue. Mas vamos lá, então. Como vocês viram aí na leitura do primeiro parágrafo do conto, o narrador, que não tem nome aqui nessa história, discute as características e, na verdade, as qualidades, né, de quem tem uma mente analítica. E conforme você vai lendo as primeiras páginas deste conto, você vai vendo que para isto, né, para mostrar para a gente as qualidades, as vantagens de se ter uma mente analítica, ele vai utilizar os exemplos de jogadores. Então ele vai comparar jogadores de xadrez, de damas e de um jogo de cartas chamado Whist. Então ele vai dizer que a mente analítica calcula as próximas jogadas usando de metodologia. E quanto mais você joga um determinado jogo, mais essa metodologia vai se incorporando na sua mente. Até chegar um momento em que você nem pensa mais em metodologia. O raciocínio e os movimentos se tornam naturais para você. E no caso destes 3 jogos, você não analisa apenas os movimentos, mas também o seu oponente, a ponto de antecipar os seus próximos movimentos. E aí vale tudo: expressão corporal, expressão facial, respiração, inquietação ou tranquilidade. Você vai observando tudo isso aí para usar a seu favor. E veja bem, isso também vai requerer uma imaginação treinada para fazer previsões. Então, de tanto jogar um número específico de possibilidades de jogadas que já estão memorizadas, com o tempo vai ficando cada vez mais fácil fazer essas previsões. Olha só, como os movimentos possíveis são não apenas numerosos, mas também complexos, as chances de tais deslizes são multiplicadas. E em 9 de 10 casos é o jogador mais concentrado, não o mais arguto, que sai vitorioso. Mais para frente, olha só. Observar atentamente é recordar distintamente. Então você vai memorizar aquilo ali e mais para frente você vai utilizar esta informação que você armazenou. Olha só, ele examina o semblante de seu parceiro, comparando-o com cuidado ao de cada um de seus oponentes. Aqui ele está falando do jogo de whist, hein? Considera um modo de organizar as cartas em cada mão, com frequência contando trunfo a trunfo e carta alta por carta alta, através dos olhares que os jogadores lançam a cada carta. Olha lá, observa cada variação no rosto dos jogadores conforme o jogo avança, tirando suas conclusões a partir das diferenças entre as expressões de certeza, surpresa, triunfo ou decepção. Você tem que ficar atento a todos esses sinais, hein? E conforme você vai se tornando uma pessoa mais treinada para ficar atento a esses sinais, mais você vai memorizando tudo isso e mais fácil vai ficando para você jogar estes jogos e sair ganhador. Mas olha só essa daqui. O poder analítico não deve ser confundido com a engenhosidade de modo geral, pois, enquanto o analista é necessariamente engenhoso, o homem engenhoso costuma ser notavelmente incapaz de analisar. Mas tem isso aqui, ó.
O poder analítico não deve ser confundido com a engenhosidade de modo geral. Uma coisa é poder analítico, outra coisa é engenhosidade. Pois, enquanto o analista é necessariamente engenhoso, o homem engenhoso costuma ser notavelmente incapaz de analisar. Então, todo analista é engenhoso e nem todo homem engenhoso é um analista. Entre a engenhosidade e a habilidade analítica, existe uma diferença muito maior, de fato, do que aquela entre a fantasia e a imaginação, mas de um caráter estritamente analógico. Na realidade, se descobrirá que os engenhosos são sempre fantasiosos e os verdadeiramente imaginativos nunca deixam de ser analíticos. Aqui ele encerra este preâmbulo do conto. E ele vai dizer isso aqui, ó. A narrativa que segue parecerá ao leitor um comentário sobre as proposições precedentes. Então, primeiro ele te explica o que é uma pessoa analítica, quais são as vantagens de ser analítica, qual a diferença entre ser analítico e engenhoso. Ele vai utilizando estes exemplos aí de jogos que a maioria, se não todos de nós, a maioria de nós conhece, menos esse Whist aqui, enfim, jogos de carta não são coisas que, né, eu conheça bem, mas tudo bem, conforme você vai lendo aqui estes parágrafos, você vai entendendo como funciona este jogo. Então ele parte deste exemplo, destes jogadores, para apresentar para a gente um personagem extremamente analítico, que é o detetive desta história, é o detetive do Poe, ele vai aparecer em outros contos policiais também, chamado Dupin. Na verdade, o nome completo desse monsieur é C. Auguste Dupin. E depois desse preâmbulo, ele começa contando para a gente sobre como ele conheceu o Monsieur Dupin. E isso aconteceu quando ele passou uma longa temporada em Paris. Então, ele vai contar que esse Dupin veio de uma família ilustre, mas agora, né, naquele momento em que os dois se conheceram, ele vivia uma vidinha simples, sem luxo e regada a livros. Inclusive, eles vão se conhecer em uma biblioteca. Eles fazem amizade e os dois decidem dividir um apartamento, já que neste momento os dois têm aí uma situação financeira bem parecida. Já estamos percebendo aí a semelhança com Sherlock e Watson? Bom, esses dois em geral são sossegados, caseiros, mas só durante o dia, porque à noite o Dupin tem este hábito de sair por aí passeando, dando suas bandolas, enfim, passando por Paris à noite, certo? Sobre isso nós temos ali, ó. Meu amigo tinha a excentricidade, de que outra forma poderia chamá-la, de se enamorar da noite por si mesma. E nessa bizarrerie, como em todas as outras, eu o segui sem resistência, cedendo a seus estranhos caprichos com perfeito abandono. A escura divindade não estava sempre conosco, mas podíamos falsificar sua presença. Ao raiar da aurora, fechávamos todos os postigos desalinhados da casa antiga, acendíamos algumas velas que, apesar do forte perfume, projetavam apenas a mais fraca e fantasmagórica luz. Com a ajuda dessas medidas, ocupávamos nossas almas com sonhos, ler, escrever ou conversar, até sermos avisados pelo relógio do advento da verdadeira escuridão. Então, saíamos às ruas de braços dados, a gente continua lendo aqui sobre este hábito esquisito que eles têm de ler durante o dia e à noite sair por aí batendo papo, né? E é nessas conversas aqui entre esses dois personagens que a mente analítica do Dupin vai chamar a atenção do narrador, a ponto dele achar que às vezes Dupin lia a sua mente. Então ele vai contar aqui que teve uma vez que eles saíram do teatro e Dupin vai perceber que o amigo começa a criticar o protagonista da peça que eles acabaram de assistir, que era um cara muito baixinho e ele não convencia, porque o personagem dele, teoricamente, era para ser, sei lá, altão e forte. Mas ele nota que o amigo, né, que é o narrador, só começou a falar sobre isso quando eles passam por um vendedor de frutas. Este sim, altão e fortão. Com isso, o Dupin demonstra como experiências externas trazem à tona experiências internas. Então, aos poucos, nós vamos percebendo também que Dupin é um detetive fantástico. E para mostrar para o leitor o quão fantástico ele é, nada melhor do que um crime recente, não é mesmo? Cheio de detalhes sinistros e que aparentemente já foi solucionado. Então, no texto, nós vamos ter acesso ao artigo completo que eles estão lendo no jornal sobre este crime. Então, começa ali, ó, nesta edição, na página 34. Você tem ali, ó, assassinatos extraordinários. Você vai ler todos os detalhes a respeito desses assassinatos que foram compartilhados ali com o grande público através do jornal. Então, resumindo, nós temos o seguinte: mãe e filha foram encontradas mortas em casa.
A mãe foi encontrada jogada no jardim, nos fundos da casa, com vários ossos quebrados e o pescoço bastante ferido também. Uma ferida muito profunda. Tão profunda que quando eles tentam deslocar o corpo, a cabeça vai se separar do corpo. Já a filha foi estrangulada e pendurada de cabeça para baixo dentro da chaminé. Mas na verdade, assim, ó, você tem que imaginar que alguém tentou puxar o corpo dessa moça para fora da chaminé e ela ficou presa ali, meio que no meio do caminho, sabe? Pois então, o negócio foi tão absurdo que para conseguir retirar o corpo da moça de dentro dessa chaminé, a força de diversos homens foi necessária. E tem mais, esses assassinatos foram cometidos dentro de um cômodo que estava fechado por dentro. Você já ouviu falar dos crimes de quarto fechado da Agatha Christie? Pois então, isso foi criado pelo Poe também. Bom, de volta ao crime aqui, ó, no chão daquela sala foram encontrados alguns objetos interessantes, como por exemplo, uma navalha ensanguentada, tufos de cabelo acinzentado e sacos de moedas de ouro. E você precisa imaginar também um cômodo absolutamente remexido, tudo quebrado, espalhado para todos os lados. Testemunhas, né, vizinhos e transeuntes disseram que ouviram vozes vindas daquela casa no momento em que o crime aconteceu. Então, eles distinguiram pelo menos duas vozes. Uma, a de um homem francês, mesmo porque todos eles disseram que ouviram Mon Dieu, né? Meu Deus! E eles ouviram também uma outra voz que ninguém conseguiu distinguir direito. Então, assim, uns achavam que era um russo, outros. Bom, enfim. Eles ouviram uma segunda voz, mas não sabem dizer exatamente o que aquela pessoa estava dizendo. E é isso. Outro detalhe interessante aqui, no momento em que eles estão lendo esta matéria de jornal, é que um suspeito já foi preso. E o suspeito, coitado, era um bancário, um cara que tinha ido à casa dessas mulheres para levar os sacos de moedas de ouro a pedido delas. E é este o moço que está preso ali, suspeito desse assassinato. Mas para o Dupin isso aí não faz o menor sentido, mesmo porque os sacos de ouro foram encontrados no local do crime. Ou seja, ninguém roubou aquele dinheiro. E o Dupin, ao ouvir sobre isso e ao ler o nome do bancário no jornal, vai se compadecer, porque ele vai se lembrar de que aquele mesmo rapaz já o ajudou anteriormente. Então ele resolve ajudar na investigação. Ele tem meio que um amigo, né? Um conhecido, vamos colocar assim, que é policial, é o investigador principal aqui deste crime e, enfim, ele vai oferecer sua ajuda, né, seus trabalhos para esse cara e vai dar tudo certo. E bem, como nenhuma testemunha distinguiu aquela segunda voz, Dupin conclui que não se tratava de uma voz humana. Nós vamos ter os dois, né? O Dupin vai levar o narrador também até a casa em que aconteceram esses crimes, né? Com a permissão da polícia, lembre-se disso. Eles vão examinar a casa de cima a baixo. E o Dupin também vai concluir que o assassino provavelmente tem força sobre-humana. Principalmente para ter conseguido prender a moça daquele jeito na chaminé. Como o cômodo estava fechado por dentro, ele deduz que o assassino entrou por fora, por uma janela que estava aberta. Então, como ele fez isso? Subindo, provavelmente, pelo para-raios. Depois, observando os tufos de cabelo acinzentado, eles vão chegar à conclusão de que aquilo ali não é cabelo humano, na verdade, né? E Dupin vai concluir que aquilo ali é pelo de orangotango. Só pode, né? Como não? Mas vai fazer sentido, olha só. As duas mulheres foram assassinadas por um orangotango. E como é que ele descobre isso? Como é que ele tem certeza disso? Bem, ele vai colocar um anúncio num jornal perguntando se alguém perdeu um orangotango. Eu sei que muitos de vocês aí acham que o Poe é um cara super sério, sombrio, melancólico, só escreve umas histórias de horror, assim, tenebroso. Gente, eu não sei quem é que vocês andam ouvindo por aí sobre Poe, mas ele tem algumas coisas engraçadas, ou pelo menos inusitadas, em seus textos. Enfim, olha o desdobramento dessa história. O orangotango era de um marinheiro. Ele responde ao anúncio e vai procurar o Dupin. Então aquele anúncio bizarro deu certo e realmente existia alguém que tinha perdido um orangotango em Paris. E ele vai contar que capturou esse orangotango em uma de suas viagens e que trouxe para Paris com o intuito de vendê-lo para o zoológico, de repente. Mas enquanto ele não conseguia vender esse orangotango, ele teve uma certa dificuldade de mantê-lo preso. Certa manhã, o orangotango viu o marinheiro fazendo a barba com uma navalha.
Até aí tudo bem, né? Só que mais pra frente ele vai ver esse orangotango com a navalha na mão tentando se barbear. Ele vai achar aquilo bizarro, provavelmente vai chamar a atenção do bicho, o bicho vai se assustar e vai sair por aí com essa navalha na mão. Então olha só, ele consegue sair da casa do marinheiro e sai pelas ruas de Paris com aquela navalha. O marinheiro correndo atrás. E o marinheiro vê no momento em que o orangotango resolve subir. E o marinheiro vê no momento em que ele entra na rua Morgue e sobe o para-raio daquele casarão e entra na janela que estava aberta. O marinheiro viu tudo isso acontecer e a partir daí a gente já sabe o que aconteceu lá dentro. O orangotango usa a navalha para matar a mãe, por isso ela estava com aquela garganta daquele jeito, né? Eles tentaram deslocar o corpo e perceberam que a cabeça se descolou do corpo praticamente, porque o orangotango causou realmente uma ferida muito profunda com essa navalha no pescoço da senhora. Ele também vai estrangular a filha e, nesse momento, o marinheiro, que também subiu aquele para-raio, né, para entrar naquela janela e recapturar o orangotango, vai dar de cara com essa cena terrível. É no susto, né, do orangotango por perceber que o marinheiro está ali e viu o que ele fez, que ele vai jogar o corpo da senhora através da janela e vai tentar jogar o corpo da menina chaminé acima. É por isso que ele gritou lá o mon Dieu que as testemunhas ouviram. Dali a pouco o orangotango foge dali, o marinheiro vai perder o orangotango de vista e, bem, o restante, né, realmente a gente já sabe aqui, né? Nos desdobramentos da história, nós vamos ter o orangotango sendo realmente vendido aí pro Zoológico de Paris. E temos o Dupin muito satisfeito consigo mesmo, porque afinal de contas, mais uma vez, ele conseguiu solucionar um caso que a polícia local tinha sido incapaz de solucionar. E com isso ele está superando mais uma vez também as habilidades do seu amigo G. É só um G maiúsculo, né? G é aquele investigador da polícia que possibilitou que ele participasse aí da investigação deste crime. Pois muito bem. Nós temos ali, olha só, esse funcionário, por mais bem disposto que estivesse em relação a meu amigo, aqui nós temos o narrador falando sobre este amigo aí do Dupin, não é mesmo? Não conseguiu de todo esconder sua decepção com a guinada dos fatos e começou a lançar um ou outro comentário sarcástico sobre a importância de cada um cuidar de sua vida. Olha isso. E o Dupin tá assim pro narrador, né? Deixa eu falar, deixa eu discursar. Isso apaziguará sua consciência e já fico satisfeito em tê-lo derrotado em seu próprio castelo. O Dupin sabe que ele é melhor, né, do que o investigador oficial da polícia. E ele ainda vai dizer isso aqui pro narrador, né? Assim que se encerra o conto. Gosto dele especialmente por sua enorme capacidade de logro, que lhe rendeu sua reputação para a engenhosidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o cara que trabalha para a polícia como sendo uma pessoa engenhosa, enquanto o Dupin é o analítico. E ele ainda diz isso aqui, ó. Refiro-me ao modo que ele tem de negar o que é e explicar o que não é. Essa é uma frase aqui do Jean-Jacques Rousseau. Bem, quando ele encerra o texto dizendo isso aqui, né, ó, o modo que ele tem de negar o que é e explicar o que não é, de certa forma, ele está descrevendo o seu próprio método. Ele prova aqui neste conto que as aparentes impossibilidades, um orangotango cometendo aquelas atrocidades, um orangotango em Paris, de novo, um orangotango assassino, perceba a aparente impossibilidade. Pois então, ele prova que o que é aparentemente impossível, na verdade, é bem possível sim. Aliás, é a verdade. Então, aqui nós temos o Poe escondendo o que é verdade dentro do que não é verdade. É o possível dentro do impossível. Temos aqui o nascimento das histórias de detetive, como eu já havia comentado com vocês. O início do romance policial. Então, assim, todos os elementos desenvolvidos pelo Sir Arthur Conan Doyle já estão aqui desde 1841. E se você já leu Um Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro, né, a primeira história em que Sherlock Holmes aparece, você deve se lembrar do Conan Doyle colocando ali no meio, né, nas primeiras páginas, na verdade, daquela história, um comentáriozinho a respeito de como Sherlock era muito melhor que Dupin. Bem, meus amigos, o que eu posso dizer a respeito disso, né? Você sabe que o pioneiro entra para a história. Correr num terreno que já foi carpinado é muito fácil. Isso, inclusive, serve para qualquer coisa na vida, tá? Mas então, Poe escreve 3 histórias nestes moldes, inclusive com Dupin como detetive. Então, você tem ali o primeirão, que foi Os Assassinatos da Rua Morgue, de novo, de 1841. Depois nós tivemos O Mistério de Marie Roget,
Um ano depois, em 1842, e ele encerra esta trilogia policial com A Carta Roubada, de 1844. Nesta ediçãozinha que eu tenho em mãos, que sai pela editora Antofágica, vou deixar o link na descrição do vídeo, você tem a trilogia completa, na ordem cronológica de publicação, inclusive. E mais uma vez, perceba que não há nada de sobrenatural nesta história. É um fantasma, um vampiro, um lobisomem? Não. É um maluco que fugiu do manicômio, né, como é sugerido aqui num dado momento? Também não. É um orangotango mesmo. É um funcionário franzino ali do banco local? Também não. É um orangotango. É o possível dentro do impossível, meus amigos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. A listinha atualizada com os nomes ainda não ficou pronta, por isso ela, né, não está subindo aqui do meu ladinho, mas enfim, em breve isto será solucionado. E caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.